Imagina só, um macarrão de aço, assim, gigante, com quilômetros de comprimento, mergulhando fundo num poço de petróleo para, sei lá, desentupir, revitalizar, fazer o trabalho pesado mesmo. Isso é coiled tubing. Boas-vindas a esta análise mais a fundo, feita especialmente para o pessoal lá do atipetróleo.podcast. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo do coiled tubing, ou flexitubo, né, como a gente chama aqui no Brasil. Exato, uma tecnologia fundamental. Se a gente pensar assim em intervenção de poços, slickline seria tipo bisturi, né? Wireline, talvez o cérebro. E o coiled tubing? O core tube é um músculo, com certeza, para aquelas operações que precisam de força, de bombeamento contínuo lá no fundo. É essencial mesmo. E olha que interessante, me parece que é uma área com uma previsão de demanda assim altíssima para os profissionais qualificados agora para 2025, 26. Sim, a demanda está bem aquecida. Então, vamos entender melhor por que essa tecnologia é tão crucial e como é a carreira nesse setor, né? Ok, vamos lá. Desmembrar isso. Quem que faz parte da equipe de coiled tubing e o que exatamente eles fazem? Bom, geralmente a equipe tem o ajudante, tem o operador de equipamentos, que cuida mais das bombas, dos fluidos, Uhum, o operador de cabine, que é quem controla a descida e subida do tubo, e o supervisor, que é o líder da operação, né? entendi. E a função principal deles? É, basicamente, realizar intervenções que exigem bombeamento de fluidos enquanto o tubo está se movendo, ou operações que precisam de força mecânica lá embaixo. A aplicação mais comum, assim, do dia a dia é a limpeza de poço. Tirar areia, detritos que atrapalham o fluxo. Ah, tipo desentupir mesmo. Isso, bombeando fluidos em alta velocidade para carregar essa sujeira para a superfície. E essa capacidade de bombear sem parar enquanto mexe o tubo é uma vantagem grande, certo? Comparado com outras técnicas. Precisamente. Para a limpeza, por exemplo, é muito eficiente. Mas não é só isso. Fazem também estimulação, Estimulação? Como assim? injetar químicos para dissolver alguma coisa que está obstruindo os poros da rocha, sabe? Para melhorar a produção. Tem a fresagem também, que é usar uma broca na ponta para destruir obstruções de metal, Nossa. e levantamento com nitrogênio para ajudar o poço a começar a produzir. E até pescaria para recuperar ferramenta perdida lá no fundo. Uau, bastante coisa, mas deve ter desafios enormes aí, né? Ah, com certeza. O mais fascinante, eu diria, é o controle necessário. Um desafio grande é gerenciar a fadiga do aço. A fadiga. Do tubo, exato. O tubo dobra e desdobra muitas vezes. Entra e sai do poço sob pressão. Ele se desgasta. Então, controlar a vida útil dele é vital para a segurança. Muitas vezes usam softwares para isso, para rastrear os ciclos de cada pedacinho do tubo. Imagino, deve dar um frio na barriga. Pois é, outro ponto crítico é o controle de pressão. A gente está operando em poços que podem ter alta pressão, então o BOP, o Blowout Preventer, é essencial. É a barreira de segurança. O BOP, certo. E claro, tem toda a parte de hidráulica, que é complexa. Gerenciar o bombeio, as pressões, tudo em tempo real. E para encarar esses desafios todos, qual formação que o pessoal geralmente tem? Olha, normalmente um curso técnico em mecânica, eletromecânica, automação. Dá uma base boa. E para quem vai embarcar, né, trabalhar offshore, precisa ter o CBSP, que é o básico de segurança, e o TWIT, que é o treinamento para escape de helicóptero submerso. São obrigatórios. Entendido. Parece uma tecnologia super versátil. Mas me diz uma coisa, o coil tubing é sempre a melhor opção para esses trabalhos ou tem casos em que outra técnica seria melhor? Ótima pergunta. É muito versátil, sim. Mas tem limitações, claro. O diâmetro do tubo é limitado, né? E para poços muito, muito longos ou com geometria complicada, pode ter dificuldade de alcançar. Às vezes, uma intervenção com sonda, o workover, ou até mesmo wireline ou slickline pode ser mais eficiente ou mais seguro, dependendo do que se quer fazer e das condições do poço. A escolha da ferramenta certa é chave no planejamento. Faz todo sentido. Escolher a ferramenta certa para o trabalho. E para executar tudo isso, a gente está falando de equipamentos gigantes, né? Carretéis com quilômetros de tubo. Como é que se gerencia isso e qual o componente mais crítico para a segurança ali na hora? Exato. O carretel é impressionante. Pode guardar mais de 8.000 metros de tubo contínuo.
A peça-chave para mover esse tubo para dentro e para fora do poço é a cabeça injetora. Cabeça injetora. Isso. Ela usa um sistema tipo umas correntes com mordentes que agarram e empurram ou puxam o tubo. Mas para segurança mesmo, nada supera o BOP. É o conjunto de válvulas que fecha o poço se algo der errado. E tudo isso é operado lá da cabine de controle, que é tipo o cérebro da operação, monitorando tudo. E tem a unidade de bombeio, claro, para as bombas de alta pressão. Vamos pegar um exemplo prático, tipo a limpeza de areia que você mencionou. Como funciona na prática? Certo. Primeiro, um planejamento bem detalhado. Montagem rigorosa dos equipamentos. Aí o tubo desce até perto do topo da areia lá no fundo, então começa o bombeio do fluido, pode ser água tratada, diesel, nitrogênio em alta vazão. Esse fluido agita a areia e carrega ela para cima, pelo espaço que fica entre o tubo e o revestimento do poço. Ah, entendi. O fluido empurra a areia para fora. Exatamente. E o operador vai descendo o tubo devagarinho, controlando a profundidade, sempre de olho nas pressões para não passar dos limites, ou tipo, atolhar o tubo na areia. É um balé, sabe? Mecânico e hidráulico. Nossa, imagino a tensão na cabine nesses momentos, monitorando cada número, cada variável. Sem dúvida. E a tecnologia está sempre buscando tornar isso mais seguro, mais eficiente. Que tipo de inovações a gente está vendo? Ah, tem muita coisa. Já existem os tubos inteligentes. Inteligentes? Como assim? Eles têm fibras ópticas ou cabos elétricos dentro deles para mandar dados do fundo do poço em tempo real. Temperatura, pressão, Uau! softwares de monitoramento de fadiga cada vez melhores, mais precisos, ferramentas de fundo tipo motores de fresagem mais potentes, ferramentas sônicas e até tratores. Tratores? No poço? É tipo isso. São ferramentas que ajudam a empurrar o tubo em poços horizontais muito longos, onde só o peso não adianta mais. E também sistemas híbridos, combinando coil tubing com wireline, por exemplo. Muita tecnologia. Mas mesmo com tudo isso, a experiência humana, o feeling, ainda parece ser crucial, né? Tem até aquela história do Ricardo, um supervisor de CT, o mestre das pressões. Exatamente, essa história é ótima. Numa operação de fresagem, o motor lá na ponta do tubo travou, as pressões na superfície começaram a ficar malucas, sabe, perigosas. E aí, pânico? Seria a reação natural de muitos. Mas o Ricardo, com a experiência enorme que ele tinha em hidráulica, manteve a calma. Ele instruiu o operador da bomba a fazer ajustes mínimos na vazão, enquanto ele mesmo, lá no controle do BOP, manipulava a pressão de forma muito sutil. Basicamente, ele ficou criando pequenos pulsos hidráulicos controlados para tentar balançar o motor preso, sabe? Como se fosse uma massagem hidráulica lá no fundo. Que tenso! Muito. Depois de quase 1 hora de manobras super precisas e muita calma, o motor soltou. Uma decisão errada ali, um movimento brusco, poderia ter causado um problema sério, custado milhões. Que história incrível! Mostra bem o nível de expertise, né? Então, resumindo tudo isso, o que a gente pode dizer? A carreira em coiled tubing é para quem? É para quem gosta de equipamento grande, de força, mas entende que o poder real está no controle fino da engenharia, da hidráulica, das pressões. Exige conhecimento técnico, raciocínio rápido. E como a gente viu com o Ricardo, uma calma impressionante sob pressão. A maior força, no fim das contas, não está na potência da bomba, mas na cabeça do profissional, que está comandando tudo. Perfeito! Uma área desafiadora, mas fascinante. E aí, curtiu essa exploração no mundo do flexitubo? Se sim, não esquece, siga o Et Petróleo Podcast para receber mais conteúdo como este. Compartilha com quem você acha que precisa saber sobre essa área que está bombando, salve esse post para não perder essas informações valiosas. E atenção, se ficou interesse em um guia completo sobre coiled tubing, com detalhes de currículo, dicas para entrevista, lista de empresas que contratam, comenta "Eu quero" aqui embaixo. Comenta "Eu quero", que a gente manda o material completo no privado para quem comentar. Combinado? Até a próxima análise.